Olá, estamos iniciando mais um destaque, uma produção da FGF TV, veiculada pelo canal 14 da Multiplay, o nosso canal universitário de Fortaleza. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o Eduardo Jenner. Ele é formado em Educação Física pela Universidade de São Carlos e foi treinador do Santos Futebol Clube, diretor de tecnologia do Independente Futebol Clube e atualmente é diretor nacional da Inter Academy no Brasil. Jenner, seja bem-vindo. Obrigado. É uma grande honra tê-lo aqui conosco. Imagina, a honra é minha poder participar. Então, assim, para a gente começar, conta pra gente, desde o comecinho, né, como é que surgiu o interesse pela educação física? Quando menino, né, sempre pratiquei muitos esportes, principalmente futebol, que é o esporte do brasileiro, né? E sempre tive vontade de jogar, aquele sonho, como acho que a maioria dos brasileiros tem, de um dia ser jogador profissional. Mas, dado algumas circunstâncias, naquela época não era uma profissão que tinha-se, né, como profissão, e na família todo mundo era formado. Então eu fui estudar, cheguei a fazer engenharia civil, engenharia mecânica, licenciatura, direito, mas só me formei mesmo em educação física, que eu estudava essas outras atividades, né? E ao mesmo tempo já comecei logo cedo como treinador de futebol. Eu com 18 anos era treinador de futebol. Então, eu, por exemplo, estudava engenharia, mas trabalhava como treinador. Até que chegou um momento que eu tive que decidir Sim. na minha vida. Aí foi quando eu fui fazer educação física, que tinha a ver aquilo que eu estava me profissionalizando, né? Uhum, entendo. E aí, depois que se formou, como foram as primeiras conquistas profissionais? Na verdade, eu antes de me formar em educação física, já tive algumas conquistas profissionais. Sim. Foram mais as conquistas que me levaram a realmente fazer educação física. Uhum. Tanto que eu digo que eu levei, na parte de futebol, eu levei mais conhecimento para a universidade do que eu tirei. Porque eu já tinha anos trabalhando com futebol, né? Mas tem a parte toda teórica, que é muito importante, é um complemento, né? Só o futebol, que a educação física abrange não só vários esportes, como outras partes muito importantes para quem trabalha com futebol. Uhum. Né? Então, assim, são 38 anos de profissão, pra você ter uma ideia. Então, é muita coisa. Com certeza. Né? Trabalhos no Brasil, trabalhos fora do Brasil, morei algumas vezes fora do Brasil, a trabalho por causa do futebol. E de volta agora, né, vamos dizer assim, numa empreitada com um trabalho de um clube internacional aqui no Brasil. Sim, entre as diversas conquistas, né, você foi 10 anos treinador do Santos. Isso. Né? Como foi essa experiência? Eu comecei a trabalhar no Santos na categoria sub-11. E assim fui subindo de todas as idades, sub-11, sub-12, 13, 14, 15. Cheguei a ser treinador do feminino profissional do Santos Futebol Clube. Depois fui treinador do sub-20. E cheguei a fazer até um jogo como auxiliar técnico do profissional. Depois dessa experiência toda, né, que eu tive dentro do Santos, essa carreira, eu queria aprender mais. E eu cheguei à conclusão que no Brasil, o conhecimento que eu poderia ter em outro clube era igual eu tive 10 anos no Santos Futebol Clube. Então eu decidi ir embora. Aí eu morei por 2 vezes na Espanha, eu fiz um estágio durante 9 meses no Barcelona, fui trabalhar na Alemanha com futebol, trabalhei na Itália com futebol, trabalhei no Catar, morei 2 anos nos Estados Unidos trabalhando com futebol, para aprender a organização que o país tem, né? Que no futebol realmente eles não têm um nível grande, que nem nos países europeus, né? Como aqui no Brasil. Mas em termos de organização, os Estados Unidos está bem avançado. E a ideia de ter ido para lá foi essa, para aprender essa organização. Porque não basta você só ser um treinador dentro das 4 linhas, né? Você tem um estudo, hoje em dia, o futebol é muito complexo. Mesmo na profissão de técnico, é muito complexo. E com o tempo, né, com as experiências adquiridas, eu acabei saindo das 4 linhas, né? E passei a atuar mais na área de coordenação. Né? A somatória de toda a experiência que eu tive durante esses anos todos. E eu já fazia uns 6, 7 anos que eu milito mais na parte de organização, de coordenação, de supervisão do futebol. E tudo isso foi impulsionando a carreira, né? Uma coisa levando a outra. Aí quando você vê, você já está fazendo aquilo que você gosta. Eu sempre falo isso, né? Eu sou um felizardo.
Eu trabalho com aquilo que eu gosto. Sim. Infelizmente não são todos que podem, né, se dar esse luxo, esse direito, né? E eu, graças a Deus, demorei um pouquinho a aprender, né? Porque eu fiz engenharia civil, mecânica, licenciatura, direito, como eu havia falado, para chegar naquilo que eu realmente queria. Aí eu resolvi realmente apostar em mim, investir em mim, né? As viagens para fora do país, como aprendizado, na parte técnica, na parte de organização, de línguas também, né? Eu acabei investindo na minha profissão. Gina, e em relação a essas experiências, né, que foram tantas, tem alguma em especial que te marcou mais, que Não, são você gosta de situações, falar? são situações diferentes, né? Foi muito bom ter morado nos Estados Unidos, Sim. o aprendizado dentro do Barcelona, maravilhoso, né? Eu também trabalhei na Itália no Genoa, fui para o Catar, uma experiência nova, um país muito quente, né? Ali fui aprender mais cultura do que propriamente em termos de organização ou do esporte, né? A Alemanha me impressionou muito, muito pela organização do país. Então, assim, o gostoso disso tudo é a experiência, você aprender novas culturas, né? Como os países são diferentes. Que há muitos anos, antes de eu sair do país, eu achava que tinha no Brasil, eu ia encontrar em todos os outros países. Mas aí você vai vendo que as culturas são totalmente diferentes, os hábitos, a alimentação, tem muita coisa diferente, é muita novidade. E eu acho que isso faz com que você cresce como ser humano, como pessoa, né? Assim, quanto mais você aprende, melhor é. Sem dúvidas. E essa questão de você estar nos times, era sempre como treinador? Não. Não, muitas vezes eu trabalhei como treinador e outras vezes como coordenação. Por exemplo, no Catar, eu fui head coach, que eles falam, né? Sim. Eu era responsável por 7 equipes, por 7 comissões técnicas. Nos Estados Unidos, eu trabalhei num clube que eram 42 equipes. 21 de meninas e 21 de meninos. Eu era treinador de 2 equipes, né, e eu coordenava todas as outras num sistema de treinamento. Então é o que eles chamam de head coach. Eu fazia também essa parte lá, fazia as duas. Né? No Catar não, no Catar eu só fiz essa parte de head coach. Nos outros eu trabalhei realmente como treinador. Entendo. E, Gina, é bem perceptível essa questão do rendimento físico mesmo dos atletas, dos lugares, assim, você percebia isso? Totalmente diferente. A comparação com o Brasil e Catar, elas são bem diferentes da Europa. Por quê? A Europa é um clima quente e frio. Né? Então, quando o atleta treina no frio, ele treina mais e se alimenta mais. Quando o atleta treina num país quente ou quando está numa estação quente, a tendência é não conseguir treinar tanto e se alimentar menos, que é sempre mais líquidos. Então, a gente fala, mas o europeu é forte, tem muito a ver com isso. O clima proporciona essa oportunidade de treinar mais forte, entendeu? E você treina mais forte, quando está frio a gente tem mais vontade de comer do que beber. Quando está calor você tem mais vontade de tomar líquidos, né, do que propriamente comer. Gina, em relação aos treinamentos, então, né, assim, percebendo o clima, percebendo o rendimento dos atletas, tem um tipo de treinamento adequado para cada um, então? Sim, todos os lugares que eu tive, pode ter até uma mesma metodologia, né? Mas quando se fala de intensidade, de dinâmica, elas mudam. E é bem diferente de um país para o outro. Compreendo. Em relação, agora a gente mudando um pouco, quais dicas você pode dar para aquelas pessoas que sonham em ser atleta, para os jovens, né, as crianças que têm o sonho de ser jogador de futebol, ou até mesmo, assim, que é um outro âmbito, uma outra área do futebol, de trabalhar numa equipe técnica, por exemplo. Muitos educadores físicos têm aquela vontade, né? Eu paro do seguinte princípio: quando você tem um sonho, quando você quer alguma coisa na tua vida, você tem que tentar enquanto você pode. Muitos, no transcorrer, acabam tendo que desistir por problemas, né, particulares, pessoais, mas o tempo que você puder correr atrás do teu sonho, você tem que correr atrás do sonho. E assim, se você realmente quer uma coisa, você precisa de conhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento é a única coisa que não ocupa espaço no mundo. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser. Então não adianta só ter o sonho. Para mim, atrás do meu sonho, eu preciso atrás de conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais perto do meu sonho eu posso chegar.
Sem dúvidas. E aí, depois de formada, é procurar mesmo os clubes, né? Por exemplo, as crianças que querem ser jogadores. É participar de escolinhas. É treinar, tentar. Temos, assim, muitos exemplos de jogadores profissionais, né? O Cafu, capitão da seleção brasileira, né? Ele, quando criança, por 7, 8 vezes, ele fez avaliações em clubes e ele foi repetindo em todas. Mas a perseverança fez com que uma vez ele fosse aprovado e se tornou o capitão da seleção brasileira e chegou a levantar uma taça de campeão do mundo, né? Se ele tivesse ficado frustrado na primeira, ou na segunda, na terceira vez que ele havia tentado, né, uma avaliação, um teste, e não foi aprovado, ele talvez não seria, com certeza não seria o sucesso que ele teve, né? Então eu acho que tem que tentar. Então, se você tem oportunidade, corra atrás, seja perseverante. Entendo. E por falar em questão de escolas, né? Aqui no Brasil você é diretor da Base Brasil da Inter Academy, não é isso? Isso. Fala um pouco da atuação da escola, como é que surgiu? É assim, a Internacional de Milão, ela tem um projeto no mundo inteiro que chama-se Inter Academy. São franquias de escola de futebol. Hoje, esse projeto existe na Argentina, nos Estados Unidos, na China, no Japão, Emirados Árabes, e aqui no Brasil é a mais nova, questão de quase um ano mais ou menos, né? E nós fomos buscar, existe uma empresa chamada WWSA, ela é uma empresa que tem nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil há algum tempo. Ela foi buscar um clube europeu para trazer para o Brasil uma metodologia um pouco diferente da que se tem hoje dentro do Brasil. Nós temos muitos clubes grandes, com grande potencial, com grande competência e capacidade, né? Mas a ideia foi trazer algo diferente para que não só os atletas, mas principalmente os treinadores, os professores, eles possam se capacitar de uma metodologia um pouco diferente, né? Com mais dinâmica, com mais intensidade. Esse foi o motivo que a WWSF foi atrás da Internacional de Milão. E é uma coisa que eu tenho acompanhado, e com toda a experiência que eu tenho, realmente é uma coisa que tem sido muito legal. É uma novidade muito grande, não só para os professores, mas principalmente para os atletas que fazem a atividade, né? Ela é bem diferente do que aquilo que a gente está acostumado a fazer. Entendo. Como tem sido a procura das crianças, dos jovens? Bem grande. Hoje no Brasil são cerca de 30 unidades espalhadas de norte a sul, né? Uma faixa de 2.500 a 3.000 crianças praticando nessas unidades. Entendo. E como é que eles chegam, assim, com muita expectativa? Porque a criança tem esse vigor, né, da idade. Como de praxe, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol. Sim. Né? Quer ser profissional. Assim, mas uma das filosofias desse projeto da Inter Academy é primeiro formar o cidadão. E depois o jogador. Porque nós sabemos que a quantidade de crianças que podem chegar a ser jogadores profissionais, ela é bem pequena em relação a quantos querem. Né? A porcentagem realmente é muito pequena. E hoje em dia, a metodologia usada principalmente na Inter, na Europa, ela exige do atleta um grau de inteligência maior. Então, antigamente, a gente falava para o menino aqui no Brasil, que queria ser jogador de futebol, que ele deveria ir na escola, que caso ele não fosse jogador de futebol, né, ele teria um estudo. Hoje a gente já trata isso diferente. A gente já fala que aquele que quer ser jogador de futebol, ele precisa ir à escola. Do jeito que ele treina o corpo dele, os fundamentos, né, na aula, o cérebro também precisa ser desenvolvido. E é estudando que a gente consegue fazer isso. Porque toda ação dentro de um jogo, ela é baseada na inteligência do atleta. Né? Então, se ele realmente tem essa situação melhor, ele consegue definir aquilo que ele vai querer fazer. Então, muito importante hoje, né, que não só o corpo seja desenvolvido, mas principalmente a mente. Sim. Acho que isso faz por exemplo, as pessoas que procuram, as crianças que procuram a escola da Inter, é um diferencial, então, que elas vão encontrar. A gente procura fazer uma coisa diferente do que se faz aqui, né?
não querendo ser diferente, mas é uma metodologia diferente, porque é uma metodologia europeia. A cultura europeia é totalmente diferente da nossa, embora a gente tenha muita descendência europeia no nosso país, né? Mas essa cultura do futebol, a maneira de ver, ela é um pouco diferente. E eu acho que a gente precisa aprender com os outros países esse tipo de coisa. Sem Não é querer dúvidas. copiar. Aquilo tudo que é bom e a gente puder aproveitar, né? A gente tem que aproveitar, a gente tem que utilizar isso. Isso vai fazer com que a gente cresça cada vez mais. Sim, acrescenta, não é? Sempre, sempre. E no Ceará a gente está com 2 escolas, não é isso? Isso, tem uma em Maracanaú e outra em Fortaleza, e está estudando a possibilidade de uma terceira em Morada Nova. Até nós estamos indo essa semana para Morada Nova para visitar o pessoal lá, para conhecer. E aí as crianças daqui do Ceará, como é que tem sido a procura? Nós fizemos um treinamento ontem em Maracanaú, né? Foi muito legal, foi muito bom o treinamento em Maracanaú. A meninada bem empolgada, gostando muito do que estava fazendo, bastante crianças, né? E é um projeto que tem pouco tempo. Por exemplo, aqui na cidade de Maracanaú começou, acho que se não me engano foi em fevereiro, foi esse ano que começou, né? Embora o projeto já venha aí um ano, né? Aqui no Ceará é nova. Fortaleza está começando agora, está iniciando esse projeto em Fortaleza agora. Então, assim, aos poucos, com a divulgação, com o pessoal conhecendo, né? A procura ela vai aumentando. Pelo que eu tive conhecimento, está sendo muito grande aqui em Fortaleza a procura para o projeto, não só aqui, como também em Maracanaú. E aí, tem um tempo, assim, a escola vai ficar aqui por um tempo ou é fixo? Como é que vai ser? Não, ela é fixo. O que acontece é isso. Nós agora temos a presença de um treinador italiano, da Inter Academy. Ele faz esse programa em todos os países onde existe o programa da Inter Academy. Então nós estamos capacitando os professores, não só na parte teórica como na parte prática, como também estamos observando como eles trabalham, tá, para poder corrigi-los, e também ensinando, fazendo esse treinamento junto com as crianças aqui das escolas. Isso é uma coisa que tem durante o ano. Ela não é diariamente, né, porque a gente fica se movendo. Por exemplo, nós estamos visitando todas as unidades no Brasil. São cerca de 30. Né, só que no Nordeste são acho que 6 ou 7. Então a gente está visitando. Isso faz parte do programa. A visita sempre de alguém ou da Inter Academy Nacional, né, ou da Inter Academy Internacional que vem para estar sempre capacitando os professores e dando aquele respaldo aos alunos. Entendo. Gêner, deixa a tua mensagem para as nossas crianças que estão assistindo, para os jovens que sonham em ser jogadores de futebol, de trabalhar com futebol, seja como técnicos, enfim, né? Deixa a tua contribuição para eles, tua mensagem de motivação. É assim, como eu já havia dito, né? Se você tem um sonho, corra atrás dele. Mas às vezes a gente fala assim, vou correr atrás de um sonho porque eu quero, só quero. Não, a gente tem que fazer por conseguir. Não adianta só querer. Né? A gente tem que lutar, tem que ir atrás, a gente tem que abdicar de muitas coisas que a gente normalmente faz, né? Para poder conseguir conquistar aquilo que a gente quer. Então corram atrás dos seus sonhos, se capacitem, estudem, se preparem, que com certeza as chances de conseguir, elas são muito grandes. Muito obrigada, tá, pela tua presença. O espaço fica à disposição para outras conversas. Tá, eu que agradeço. É muito importante a divulgação desse trabalho das crianças, para que o público tome conhecimento do que está acontecendo. Muito obrigada. Obrigado a você. A escola, a Inter Academy, ela está em parceria com a FGF, então as crianças que estão assistindo, os jovens, né, os pais que quiserem trazer as crianças para conhecer a escola, para participar, então podem entrar em contato com o nosso número que está aparecendo na sua tela. Tá? O destaque fica por aqui, continue conosco no canal 14 da Multiplay, o canal universitário de Fortaleza.